Bom, eu queria compartilhar com você, repartir o meu coração com você. Não sei se vai ficar muito pequeno lá, mas espero que não. Eu queria repartir com você uma mensagem que Deus tem tocado o meu coração profundamente. Lá em Cianorte eu estou numa série de mensagens chamada Tempos de Esperança, né? A ideia é fortalecer o coração daqueles que estão sofrendo, daqueles que estão passando por dificuldades. Eu esqueci, a minha esposa e minha filha não puderam estar, elas estão com virose, elas não estão bem, mas não vai faltar oportunidade para elas estarem aqui. Então, para vocês conhecerem a Melissa, vai até o mês que vem. Acho que o mês que vem a gente está de volta, aí acho que vocês já podem conhecê-la. Bom, eu queria compartilhar então com vocês. Pronto. Queria compartilhar com vocês esse tema, fé que cresce. Pessoalmente, acho que na vida cristã existem muitas maneiras de você fazer a sua fé crescer. Existem muitas maneiras que Deus usa para que a sua fé cresça. Por exemplo, o nosso próprio relacionamento com Jesus. É uma maneira que Deus usa para que a nossa fé possa crescer. A nossa relação com o Filho de Deus. Outra coisa que Deus usa para a nossa fé crescer é a dedicação com a palavra. É a leitura da palavra de Deus, a leitura da Bíblia diariamente, é o seu devocional. Isso faz com que a sua fé cresça muito. A oração também é uma outra maneira da nossa fé crescer, da nossa fé se solidificar. O discipulado é uma maneira extraordinária da sua fé crescer também, da sua fé se tornar mais sólida. Alguém acompanhando você, ou se você já tem um nível de maturidade, já foi acompanhado por alguém, de você acompanhar uma outra pessoa. Isso faz com que a sua fé se desenvolva de uma maneira incrível. Uma outra maneira que Deus usa para que a nossa fé cresça é o serviço cristão. É nós servir as pessoas. Porque isso vai nos ensinar muito. Nós vamos tirar do serviço cristão, do serviço que nós prestamos às pessoas, nós vamos tirar muitas lições. Nós vamos passar por situações que vai nos levar a um crescimento da nossa fé, né? O relacionamento com pessoas que refletem Jesus, pessoas que inspiram você na fé. Se você se relacionar com essas pessoas, a sua fé vai crescer muito mesmo. Mas, como a própria imagem que eu escolhi aqui propõe, acredito que, não talvez a melhor, mas uma das melhores maneiras que Deus usa para o nosso relacionamento com Deus, para que a nossa fé cresça, são as dificuldades. Se eu fizer o meu trabalho bem hoje, só vai sobrar você e Jesus. Se eu fizer o meu trabalho bem nessa manhã, você vai sair daqui pensando, eu e Jesus. Porque é o que tem que bastar. É o que de fato sobra nos momentos difíceis da nossa vida. Você e Cristo. Você e Jesus. E embora nós estamos falando de uma fé que cresça, eu não estou querendo dizer sobre um conhecimento teórico de Jesus. Nós não estamos falando de alguém que fez um curso, que participou de um curso na igreja ou de um evento específico na igreja, que recebeu uma série de informações que ela não sabia de Jesus e agora ela colocou em prática, agora ela aprendeu aquilo. Não é um conhecimento teórico. Vida cristã não é aquilo que você sabe. Vida cristã é aquilo que Jesus leva você a viver. Por isso não é um conhecimento teórico, esse negócio de fazer a nossa fé crescer. Também nós não estamos falando de uma pessoa deixar o pessimismo e começar a pensar de uma maneira otimista, começar a pensar positivamente. Não é a nossa proposta aqui. Embora
não tenha nada contra, mas também não tenha nada a favor, você pode contratar um coach para fazer isso para você, te levar a pensar positivamente. Então não é isso que nós estamos falando, não é pensar positivo. Também nós não estamos falando sobre uma fé que acredita que um milagre possa ser possível na sua vida. Como assim? Justamente porque não é uma fé que aumenta de nível. Crescer na fé não vai te levar, se você está no nível 2, não vai te levar no nível 5. Não é disso que nós estamos falando. As pessoas confundem acreditar, as pessoas confundem crer com fé. E não é necessariamente isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma fé que cria raízes dentro de você. Estamos falando de uma fé que te leva a crescer, 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 crescer. E te leva a Jesus se tornar o fundamento, a base da sua vida, da sua existência. Para isso acontecer, problemas precisam chegar. Para isso ser real na nossa vida, para você entender que de fato Jesus é tudo que você precisa. Para isso acontecer, Deus vai trabalhar no entorno da sua vida, e Ele vai usar os problemas para que te leve a entender que Jesus é tudo que você tem e, portanto, Ele é tudo que você precisa. A minha filha tem 4 meses e, às vezes, quando ela assusta, acho que todos os bebês são assim, quando ela assusta, ela quer se agarrar em algo. Ela levanta os 2 bracinhos assim e ela busca alguma coisa para se agarrar. Algumas vezes ela encontra coisas assim bem sólidas, né? Por exemplo, uma toalha que está pendurada. Às vezes ela encontra umas coisas agradáveis, como a minha barba, que dói muito. Mas ela acha alguma coisa para ela se agarrar. Nós também somos assim. Quando nós nos assustamos com a vida, quando nós não sabemos o que fazer, nós vamos sempre procurar alguém ou algo para se agarrar. Porque no fundo, nós estamos procurando segurança, estabilidade. E para que a sua fé cresça, Jesus vai te colocar numa situação onde você não vai saber o que fazer, para que você se agarre nele, não em pessoas. Para que você desenvolva uma fé para baixo, uma fé que vai ganhando raízes dentro de você. A título ainda de introdução, Judas, um texto que quase nós não lemos, mas lá no finalzinho da Bíblia, não está no telão, Judas diz assim: edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm. O que o Judas está querendo dizer? Tá? Só para você entender, esta carta que está lá no finalzinho da Bíblia, perto de Apocalipse, não foi o Judas que traiu Jesus. Tá? Não foi esse Judas. Mas o que está querendo dizer esse versículo? Está querendo dizer que a nossa fé deve ser construída, por isso ele diz: edifiquem-se, construa a vida de vocês com base na fé que vocês têm em Jesus. Você entende? Não é, por isso que não é uma fé que te leva a crer em milagres. Talvez você esteja passando por uma situação na sua vida e você possa estar pensando: eu creio que Deus pode mudar. Amém. E talvez no começo do ano você cria, por exemplo, nível 2. E você está crescendo espiritualmente, e você crê nível 5. Ok, amém. Mas e se Deus não mudar? Aonde vai o nível da sua fé? Estava na SAT essa semana e o pregador disse lá que alguém chegou para ele depois do culto e falou assim: amém, pastor, eu acredito na mensagem. O pastor tinha pregado sobre quando Jesus está no barco, as tempestades
elas desaparecem e tal. Amém, pastor. Aí a pessoa chegou para, amém, pastor. Eu acredito. Eu acredito que Jesus pode, quando Jesus está no barco, o barco não afunda. Aí o pastor disse, afunda sim, irmã. Olha Atos no capítulo 27, se eu não me engano. Jesus estava no barco com Paulo e o barco afundou. Jesus muitas vezes vai fazer o seu barco afundar. E não é legal ouvir isso. Mas esse é o Evangelho. A ideia é que você entenda que tudo que você sofre, Deus usa para te levar um nível para baixo. Não de fracasso, mas Ele usa para a sua fé crescer. Ele usa para a sua fé ser mais sólida. Ele usa para que a sua fé não seja abalada quando os ventos difíceis sopram. Então, eu quero ler aqui com você, capítulo 2 de Colossenses, e eu quero frisar uma expressão que o apóstolo Paulo usa em Colossenses, e ele diz assim, versículo 5 no capítulo 2, ele diz assim, porque, embora esteja fisicamente ausente, porque ele escreve essa carta da prisão, embora esteja fisicamente ausente, estou presente em espírito com vocês, e me alegro de ver como estão vivendo em ordem, e como está firme a fé que vocês têm em Jesus. Interessante essa expressão. Porque Paulo não estaria dizendo isso para uma pessoa que tem uma fé rasa. Ele não estaria dizendo isso para uma pessoa que não tem profundidade na fé. Mas ele estava elogiando aqueles irmãos, justamente porque ele estava vendo um crescimento da fé de cada uma daquelas pessoas daquela igreja. E ele diz, olha, vocês estão firmes, vocês estão crescendo na fé. E ele continua no versículo 6, portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. De que maneira? Enraizados e edificados nele, firmados na fé, como vocês foram ensinados, transbordando de gratidão. Eu acho extraordinário pensar, e é um paradigma que você precisa desconstruir, porque nós sempre pensamos fé assim, crescendo. E Deus quer que nós pensemos fé assim. Quantas pessoas passaram por essa igreja, quantas pessoas saíram? Elas tiveram as suas motivações, mas muitas saíram. E não só da igreja, no geral. No geral. Nós vemos pessoas que são crentes, mas Deus quer levar essas pessoas a serem cristãs. Não é só acreditar. Nós vemos pessoas que deixam a fé, porque elas não entenderam que Jesus está construindo a fé delas para baixo. Que Jesus está construindo a fé delas, levando a fé delas a criar raízes. Eu quero incentivar você. Diga assim, Jesus, obrigado pelos problemas que eu enfrento. Acho que diminuiu um pouquinho depois do obrigado. Você entendeu o que eu queria dizer, né? Não sei se eu falo. Mas é justamente isso. É agradecer. Por isso que o Paulo fala aqui, com o coração transbordando de alegria. No final do versículo 7. Porque se você entende, por isso que Paulo, quando escreve aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 6, ele diz, olha, a boa obra que Deus completou, que Deus começou em vocês, Ele há de completar. E o que Ele está dizendo? Ele está nos dizendo que Deus começou a construir uma fé em você. E Ele vai te levar a completar. E Ele vai te levar a exercer essa fé, Ele vai te levar a fazer com que a sua fé cresça. Ou seja, o que está dizendo? Que o seu sofrimento tem um propósito.
E eu acho que é aí que a gente, não que somos melhores, mas é aí que a nossa diferença para as pessoas que não têm Jesus, porque elas sofrem sem sentido, elas não encontram sentido no seu sofrimento, elas não encontram propósito na dor que elas têm, mas nós temos. É que a nossa fé cresça. Por isso eu falei, obrigado Jesus, por isso que eu te levei a falar, obrigado Jesus, porque está doendo, você não está entendendo nada, você está se perguntando, por que eu estou passando por isso, Deus? Por quê? Não precisava, eu estou numa outra fase da minha vida, por quê? Justamente, é um propósito de Deus para você, levar a sua fé crescer. Levar a sua fé crescer. E se você está em Cristo, se você está em Jesus, tudo que Deus espera de você é que você cresça. Tudo que Deus espera de você é que você frutifique, que você amadureça, para que a sua vida seja transformada, que você enfrente as dificuldades da vida com os pés firmados na rocha que é Jesus. Quantas vezes você não viu pessoas que estão sofrendo, e às vezes você chegou até a visitar essas pessoas? Eu, como seminarista, como pastor, já fui fazer visitas para as pessoas que estavam sofrendo, e eu cheguei lá e eu falei, caramba, o que eu venho fazer aqui? Eu fui mais abençoado do que vim abençoar. Quantas vezes nós conversamos com pessoas que estão com uma fé firme em Jesus, e nós achamos que vamos conversar com essas pessoas, e elas vão olhar para nós e dizer assim, coitado, que pena. E nós saímos dessas conversas pensando, Deus, eu preciso crer mais. Deus, eu preciso me aprofundar no relacionamento contigo. Nós saímos constrangidos, justamente por não entender que Deus quer que a sua fé cresça. E cresça, e cresça, e cresça. Amém? Quando nós estamos passando pelos desertos da vida, Deus praticamente está nos dizendo, filho, está na hora de levar a sua fé a um nível mais profundo, como nós cantamos aqui. É como se Deus estivesse dizendo, as dificuldades da vida são Deus querendo que a nossa fé crie raízes. É a nossa fé precisando muito se firmar em algo. Quando você planta uma semente, você não fica pensando, será que ela vai frutificar? Porque você acredita que dentro daquela semente está tudo que precisa para uma árvore ser gerada, certo? Aquelas brincadeirinhas que a gente faz na escola, a gente coloca o feijãozinho no algodão, você não fica pensando se, será que vai dar? Não. Ou quando você planta uma semente na terra, você não fica pensando, se vai dar, porque você acredita que tudo que tem dentro da semente, tudo que tem ali é suficiente para fazer uma árvore ser gerada. Quando Jesus entrou na sua vida, Deus não ficou pensando, será que vai dar certo? Quando você convidou Jesus para morar e habitar no seu coração, Deus não ficou com dúvidas. Deus olhou para você e disse, filho, você tem tudo o que você precisa para crescer, para desenvolver a sua fé. Irmãos, de modo que se nós não tivermos mais essa igreja, de modo que se nós sofrermos as perseguições do Apocalipse, de modo que se o Brasil endoidar e ser proibido ser cristão, você vai ter tudo que você precisa, porque você tem Jesus. Você tem Jesus. É impossível a nossa fé crescer e nós não nos apaixonarmos por Jesus. É impossível.
E eu digo isso porque talvez você esteja sofrendo, olhando com um paradigma errado. Você está olhando para aquilo que está faltando. Você está olhando para aquilo que estão causando em você. E como cantamos aqui, tem tudo a ver com Jesus. Não é sobre o que as pessoas estão fazendo com você. É sobre o que Jesus está permitindo que aconteça com você. Fé que cresce nos momentos difíceis. Eu quero mostrar uma imagem para você. Se você talvez esteja pequeno, mas se você visse acima da terra, qual cenoura você escolheria? Provavelmente nós escolheríamos a primeira. Porque a primeira, ela está linda, ela está maior. Só que Jesus não está preocupado com o externo. Jesus está preocupado com o seu conteúdo. Jesus está preocupado com aquilo que as pessoas não conseguem ver em você. E Ele quer trabalhar nisso. Ele quer trabalhar na sua vida, naquilo que as pessoas não estão vendo. Deus vai desenvolver você de baixo para cima, de dentro para fora. Em outras palavras, a maneira pela qual Deus usa para que a nossa fé cresça é justamente assim. Preocupado com o que está por debaixo. Preocupado com aquilo que você pensa na sua casa quando ninguém está vendo. Preocupado com aquilo que você acessa quando ninguém está vendo. Preocupado com a sua reação diante dos problemas, quando você não sabe o que fazer, e ninguém está vendo, ninguém está olhando para você, mas Deus sabe que o conteúdo daquilo não agrada a Ele. Particularmente eu tenho muita dificuldade, não só pelo próprio Jesus já ter falado sobre isso, mas eu tenho muita dificuldade quando eu vejo nitidamente alguém se aparecendo para demonstrar algo, demonstrar que ora mais bonito, ou demonstrar que faz as coisas melhores que outras, né? Eu tenho muita dificuldade com isso. Certa vez, eu era líder de louvor aqui da igreja, eu cresci aqui, cheguei aqui com 5 anos, fui crescendo. Um dia eu era líder de louvor da igreja, e eu chamei aqui um dia para incentivar o ministério de louvor, eu chamei uma mulher, ela não está mais na igreja, mas eu chamei uma mulher que na hora do culto, a entrega dela era incrível. Ela levantava as mãos, a expressão facial dela era uma expressão de entrega profunda, uma pessoa que vivia um relacionamento com Deus, ela demonstrava isso. Inclusive eu falava para o ministério de louvor, está vendo, gente? Olha aquela mulher, ela vai inspirar você a louvar Jesus de todo o seu coração. E um dia, para tentar incentivar o ministério de louvor, eu chamei essa mulher aqui. Eu falei assim, olha, combinei com ela antes, né? Falei, olha, eu queria que você dissesse tudo que o louvor representa para você, quando você está aqui na igreja, no momento do louvor, quando você está aqui cultuando a Deus, eu queria que você dissesse o que isso significa, por que você levanta tanto as mãos, por que você adora de todo o seu coração. E aí eu cheguei aqui, o ministério de louvor estava reunido, ela chegou e falou assim, então, eu não sei o que eu falo. E foi uma decepção. Porque o externo era muito bom. E levanta a mão. E adora. A expressão facial, uma expressão de contrição. Mas no secreto não tem nada. Naquilo que ninguém está vendo, não é construído nada. E Deus está cansado de pessoas assim. Por isso Ele quer levar você a desenvolver uma fé para baixo. Existem situações em que Jesus nos leva a entender que as nossas raízes precisam se aprofundar. Você se lembra quando Jesus está no capítulo 5 de Lucas,
Jesus está com os seus discípulos ali no barco, e Jesus entra no barco e diz: vamos pescar. E Pedro, ele responde: Senhor, passamos a noite inteira, não pescamos nada. Em outras palavras, Jesus, eu sei que eu estou falando, a gente não vai pescar nada. Você se lembra o que Jesus fala? Jesus fala assim: vamos para águas mais profundas. Na superfície não é o nosso lugar. Talvez você até hoje está vivendo uma fé superficial. Está vivendo uma fé que não tem raízes. O que você deve fazer? Comece entendendo que Deus está querendo que você cresça. E tudo que você viver, entenda que Deus está construindo você. Às vezes, para isso, Ele vai precisar desconstruir você. Não tem aquela, acho que eu estou passando um pouco por isso, não tem aquela situação que você pensa assim: eu sempre fiz assim, sempre fui assim, mas não está dando certo desse jeito. Então, é Deus querendo desconstruir você. Isso é porque Ele não reforma ninguém. Então, se Ele não reforma ninguém, Ele vai precisar colocar a sua vida no chão para começar a construir de novo, com valores eternos, com uma fé sólida, com uma fundação que não se abala quando ventos e tempestades aparecem. Você se lembra de Davi e de Saul? O primeiro e o segundo rei de Israel. Quando você olha para a vida desses dois homens que a Bíblia relata, você vê uma diferença tão grande. Você vê um homem que tinha tudo para ser um grande rei, para governar segundo a vontade de Deus, que era Saul. Mas você percebe ao ler, lá em 1 Samuel, 2 Samuel, você percebe que foi um dos piores reis que Israel teve. Por quê? Porque não teve tempo de ser enraizado. Foi escolhido às pressas. Deus havia ouvido o povo e o povo diz: queremos um rei. Tá bom, vocês querem um rei? Tá bom. E queremos que seja Saul. Por quê? Porque ele é homem de guerra. Um cara com os ombros largos, parece um guerreiro, não tem nada a ver comigo. Não era baixinho nem gordinho. Era um cara fitness. Um cara que só comia ovo de manhã. Um cara que não comia gordura. Um cara que tomava whey. Esse era Saul. Um cara top. Queremos que seja ele. Tá bom. Vocês querem? Tá bom. Não é o que eu quero para vocês, mas vocês querem? Tá bom. E ele foi um dos piores reis de Israel. Foi escolhido às pressas. Diferente de Davi. Quando Deus escolhe Davi, estava lá no pasto, apacentando as ovelhas, protegendo aquelas ovelhas. E aí chega Samuel para ungir o futuro rei de Israel. E você conhece a história. Davi é ungido e ele vai para onde? Volta para o campo. Volta para cuidar de ovelhas. Caramba, mas eu fui rei, eu fui ungido rei, meu lugar é o trono. Não, você vai ser enraizado primeiro. Você vai ser plantado, enraizado e depois você vai para o trono. Em resumo, quase 10 anos sendo perseguido por Saul. Nessa época, o que Davi estava fazendo? Crescendo. 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 Olha os salmos. Olha o conteúdo das palavras que ele escreve. Não são de alguém superficial, mas é de alguém experimentado na fé. É de alguém que passou por momentos que não sabia o que fazer, mas encontrou em Deus tudo aquilo que precisava. No mais profundo do seu ser, Deus quer que você viva isso. Deus quer que você descubra que Jesus é o seu tudo.
Não dá para viver isso vindo na igreja somente. Não dá para descobrir em Jesus tudo que nós precisamos no domingo. É necessário segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, meses, anos e crescendo. Faz sentido para você? Deus, próximo slide, pode passar lá, por favor. Deus quer te levar a ter uma experiência com Jesus que irá fazer com que a sua fé crie raízes mais profundas na vida cristã. Vamos ler juntos isso? Não sei se está dando para enxergar. Está dando para enxergar aí atrás? Tá? Vamos ler juntos? Deus quer te levar a ter uma experiência com Jesus que irá fazer com que a sua fé crie raízes mais profundas na sua vida cristã. É tempo de criar raízes. É tempo de nós experimentarmos uma fé que cresça. É tempo de você estar enraizado em Jesus. Uma fé que está enraizada em Jesus dá frutos. Dá frutos. Dá frutos. O problema é que nós queremos dar frutos com uma fé que não tem raízes, com uma fé superficial. E não vai acontecer. Você vai se encontrar diante de uma pessoa que você precisa amar e você não vai conseguir, porque não tem raízes. Você vai se encontrar diante de uma situação que você vai precisar perdoar, mas dentro de você diz tudo ao contrário, e você não consegue mudar, porque não tem raízes, e aí não tem fruto, não tem amor, não tem paz, não tem longanimidade, não tem paciência. É o preço que nós pagamos por não estar enraizado. A igreja evangélica brasileira está vivendo uma vida superficial. A igreja evangélica brasileira não está enraizada. Se entrar aqui um grupo de 5 homossexuais aqui, nós vamos repelir esse grupo, porque nós não sabemos amar essas pessoas. E homossexuais é a palavra do momento, porque na época de Jesus eram leprosos. Era o que os religiosos repeliam. Não queremos perto, porque não estavam enraizados, não sabiam amar, não sabiam como lidar com pessoas difíceis. E nós estamos trilhando esse mesmo caminho. Um teólogo chamado Luiz Saião, pastor da igreja de São Paulo, Igreja Batista das Nações de São Paulo, ele diz que a igreja evangélica brasileira é um grande rio. Um grande rio, imagina um rio do tamanho do sul do Brasil. Um grande rio, só que com 1 palmo de profundidade. Deus está chamando você hoje a viver uma fé sólida. E eu queria concluir, por isso que eu disse para você agradecer pelos problemas, eu queria concluir dessa forma. Não sei se vai dar para enxergar, com certeza acho que não vai dar, mas eu vou tentando traduzir aqui. No meio estão os desertos, as dificuldades que eu e você passamos. E está nós antes e depois. No meio está todas as dificuldades que eu e você enfrentamos na vida. Tudo. Os momentos que nós não sabemos o que fazer, que nós não sabemos para quem ligar, está no meio. Quem somos nós? Antes dos desertos, nós confiamos demais nas próprias forças e nos próprios caminhos. Temos os nossos mapas internos. Quando nós não sabemos o que fazer, os mapas internos nos levam para esse caminho. Eu sempre fiz assim, vou continuar fazendo. Isso é antes dos desertos. Mas depois dos desertos, nós confiamos mais em Deus do que nas próprias forças e nos próprios caminhos. É por isso que o salmista diz: foi bom que eu passasse por aquilo, para que eu aprendesse a tua lei.
Antes dos desertos, nós não conseguimos lidar com as frustrações e decepções. É difícil demais. Nós não encontramos sentido no que estamos passando. Pessoas nos ferem, nós não sabemos lidar e nos revoltamos. Só que depois dos desertos, com uma fé sólida, com uma fé que cresce, nós entendemos que as frustrações e decepções são parte da jornada. Sempre vai existir. Não é uma coisa exclusiva que acontece só dentro da igreja. Acontece no seu ambiente de trabalho, acontece na sua família, acontece na igreja, acontece com seus amigos. Faz parte. E Deus vai te ensinar isso. Antes dos desertos, estamos aqui, ó. Nós valorizamos demais aquilo que é passageiro e aquilo que é irrelevante. Que não tem sentido nenhum, que não vai ter legado nenhum. Nós valorizamos isso demais. Antes. Depois dos desertos, nós passamos a ver a vida a partir dos valores de Deus. A partir daquilo que Deus valoriza. Antes dos desertos, o último ali, nós fazemos escolhas de uma forma impulsiva e imatura. E trocamos de carro, e fazemos financiamento, e fazemos aquilo, e compramos aquilo que não precisávamos. Falamos as coisas que não deveríamos, fazemos escolhas. Nos colocamos em projetos que não é a direção de Deus para nós. Fazemos planos que não tem nada a ver com a vocação que Deus nos chamou. Fazemos escolhas. Só que depois que a nossa fé está enraizada, depois de passar pelos desertos e dificuldades da vida, nós fazemos escolha de forma paciente e madura. Uma coisa eu aprendi com o pastor Israel: toda vez que aparece uma situação que você precisa, apareceu essa oportunidade, mas precisa ser amanhã, hein? Você tem que me dar a resposta amanhã. Toda vez que aparece isso, não é de Deus para a sua vida. Porque não deu tempo de você construir isso em oração. Não deu tempo de você construir isso aos pés de Jesus. Não é de Deus para você. Então, você percebe como os desertos que nós passamos, os tempos difíceis que nós enfrentamos, ele tende a nos levar a um outro patamar na nossa fé, não para cima, mas para baixo. Por isso, valorize esse tempo que você está passando. É um tempo difícil, eu sei. Diga obrigado. Eu lembro quando eu estava no hospital, e eu queria encerrar com isso. Eu lembro quando eu estava no hospital, a Letícia foi fazer um exame. Ela foi fazer um exame, e no exame o médico perfurou o intestino dela. E ela já havia perdido um bebê. E nós estávamos muito abalados, muito abalados. E nós chegamos no hospital de madrugada, fomos fazer exames, aí ela foi para uma tomografia, e na tomografia o médico disse: olha, você vai precisar passar por uma cirurgia, vamos precisar abrir você, precisamos lavar você por dentro, e enfim. E aí, depois que o médico saiu, só ficou eu e ela na sala. Você e Deus. Você, sua família e Deus. É um ambiente incrível para a sua fé crescer. Só ficou eu e ela na sala. E ela disse assim para mim: Gustavo, depois você pergunta para Deus por que Ele está me fazendo passar por isso, porque eu não estou entendendo nada. E eu não consegui responder, porque eu também não estava entendendo nada. Eu sabia da seriedade daquele momento, eu sabia que ela podia partir, por causa de uma cirurgia que é seríssima. Eu não consegui responder, me despedi dela e disse: olha, eu vou estar aqui quando você retornar. E quando eu fui para o carro e ela foi para a cirurgia, eu não fiquei no hospital, eu quis sair. E eu estava entrando no carro e eu não sei por que eu disse isso, mas eu disse assim: Deus, obrigado. Obrigado. Não sei por que eu disse isso. E eu disse obrigado. Não sabendo que aquele momento Deus estava me ajudando a fazer com que minha fé crescesse. Para a honra e glória de Deus,
Deus quer que a sua fé cresça. É o único caminho para nós.